Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira, chegando por aqui com mais uma dica das nossas 100 dicas com foco específico nesse concurso unificado do TSE. E olha, tá chegando a sua hora, hein? Em breve você vai assinar o seu termo de posse e mudar a sua vida e a vida da sua família. Respira fundo, aproveite todas essas dicas porque elas serão muito úteis para o seu processo de preparação. E hoje trouxe aí um tema que já caiu várias vezes em provas. Veja só sobre o que eu vou falar. Organização e competência da Justiça Eleitoral. É o seguinte, o nosso Código Eleitoral atual ele é de 1965. E ele foi criado lá atrás com status de lei ordinária. Era uma lei ordinária. Lei ordinária é aquela lei comum, que exige simplesmente o quórum de maioria simples para ser criado. Coisa básica, né? Beleza. Então foi criado lá atrás. E quando ele foi criado, esse Código Eleitoral passou a tratar de vários temas. Organização, competência da Justiça Eleitoral, alistamento, crimes eleitorais, recursos eleitorais, eleições e vários outros temas. Ok, todos eles, lei ordinária. Entretanto, em 5 de outubro de 88, foi promulgada a atual Constituição. E a atual Constituição, lá no artigo 121, diz o seguinte: a partir de agora, 5 de outubro de 88, os temas relativos à organização e competência da Justiça Eleitoral têm que ser tratados por lei complementar. Bom, nós já tínhamos uma lei no Brasil naquele momento tratando de organização e competência, que era o Código Eleitoral. Só que o Código Eleitoral foi criado como uma lei ordinária e a Constituição agora pede uma lei complementar. Como resolver essa pendência? Será que vamos ter que criar uma nova lei, um novo Código Eleitoral só para tratar de organização e competência? Não. Então o Supremo Tribunal Federal, assim como o próprio TSE, eles ratificaram o entendimento de que, apesar de o Código Eleitoral ter sido criado com status de lei ordinária, os artigos que estavam lá dentro e que tratavam de organização e competência seriam recepcionados pós 5 de outubro de 88 com status de lei complementar. Está resolvido. É o seguinte, o Código Eleitoral tem 350 artigos, arredondando para ficar mais fácil, 350 artigos. Do artigo 1º ao 11 é lei ordinária, que trata ali de regras de alistamento. Do artigo 12 ao 41 é como se fosse lei complementar, porque trata de organização e competência. Do 42 em diante é lei ordinária. Então, se amanhã ou depois for necessário alterar o Código Eleitoral entre os artigos 12 ao 41, vamos precisar de uma lei complementar, viu? Porque esses artigos aí nós vamos entender que exigem, que tem status de lei complementar, do 12 ao 41. Se for qualquer outro artigo, não tem problema não. Aí pode alterar qualquer outro artigo, como se por meio de uma lei ordinária. Então, esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, posteriormente ratificado pelo próprio TSE. E aqui a gente vê, esses julgados que são bem antigos, de 96 e de 94. Ó. A matéria relativa à organização e funcionamento dos tribunais eleitorais, disciplinada neste Código, foi recepcionada com força de lei complementar pela vigente Constituição. Artigo 121. Então, muita atenção, porque a banca, que vai ser o CESP, pode cobrar esse enunciado de forma isolada. Simplesmente reproduzindo esse julgado. Ou então pode elaborar uma questãozinha um pouquinho mais aprofundada. Porque nós não sabemos como vai ser o formato dessa prova. Então pode ser uma coisa mais simples ou pode ser uma coisa mais aprofundada. Mas se você souber dos artigos 12 ao 41 do Código Eleitoral, que trata sobre organização e competência, eles foram recepcionados com status de lei complementar, meio caminho dado, e você vai acertar as questões. Pode ter certeza disso. Tá bem? Bons estudos. Precisar do meu apoio? Professor Fabiano Pereira Prof. Conte comigo. Sucesso. Até mais.